Gente, bom dia, boa tarde, boa noite e feliz ano novo, né? É o primeiro programa do ano. Feliz ano novo, Mauro, feliz ano novo, Juliana, feliz ano novo a você que nos assiste. Esperemos que neste ano de 2021 a gente consiga avançar no sentido de uma maior democratização, mais direitos para os trabalhadores, para a população, enfim, mais direitos para todos nós e melhores condições de vacinação para todo mundo, por favor, certo? Bom, a Juliana Cardoso foi uma das mulheres, não tem muitas ainda, nós queríamos ter mais, né? Mas, enfim, uma das mulheres eleitas nessa última eleição, né, para a Câmara Municipal, e ela ocupa o papel de primeira secretária da mesa, né? Primeira secretária da mesa. Então, eu vou tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo, porque o discurso que a Juliana fez no dia da posse dela foi muito interessante, muito bonito, e eu vou pensar algumas das questões que ela acabou levantando, né? A primeira questão, que está na ordem do dia, que está na grande imprensa, etc. e tal, é o aumento do salário do prefeito, né? E, ao mesmo tempo, a redução não, o aumento da idade para que os idosos só possam tomar ônibus, transporte de graça, a partir dos 65 anos, quando em São Paulo é a partir dos 60. São duas questões que o candidato a prefeito que se elegeu, se reelegeu, não tinha levantado na época da campanha, né? Então, foi uma surpresa bem desagradável. O que tu acha disso, Juliana? O que você tem a comentar a respeito dessas duas questões? Bom, primeiro, olá, né, aqui a todos os ouvintes da Rádio Madalena. Quero cumprimentar com muito carinho a Raquel e o Mauro, que nesse ano de 2021 a gente tem tantas expectativas, né? Expectativa de vacina, expectativa de emprego, de trabalho e renda, a renda emergencial, enquanto o emprego ainda não vem. E eu acho que a gente ainda estamos enfrentando um momento muito delicado da pandemia, né? A gente já tem ouvido notícias de uma nova cepa, né, do vírus, sendo que não temos nem a primeira. Então, quero, nesse pontapé inicial, desejar para que nós possamos ter força, né, coragem, solidariedade, né, com a classe trabalhadora e com as mulheres, e principalmente a gente pensar em estratégias de ação efetiva de combate a esse fascismo, né? E que a gente coloque na pauta do dia as coisas que são necessárias aqui para o povo brasileiro. E eu acho que, Raquel, você vê que bem no finalzinho do ano, num projeto de lei que falava de subprefeituras, né, de relação de administração de subprefeituras, que inclusive o PT foi contra também esse projeto, que era um projeto que esvaziava ainda mais o poder das subprefeituras, e a gente iniciou com o Partido dos Trabalhadores as subprefeituras achando na relação de descentralização, né, onde o poder público ficava mais próximo com as comunidades. A gente tem 12 milhões de habitantes, 32 subprefeituras, mas hoje elas não passam muito de zeladoria, né? E quando você chega nesses espaços, sempre não pode, não dá, não tem. Então, ele já é um prédio que é dos nãos, né? E esses projetos de lei foi um projeto que esvaziava ainda mais o poder da subprefeitura, e dando mais poder para os fiscais, né? E a gente sabe que a relação da fiscalização ela é de longa data problemática para a cidade de São Paulo, né? E ainda mais que não se abre concursos, a gente ainda tem muito dos fiscais dos antigos, né? E que vão se aposentando, e a gente também, o que precisa fiscalizar, não fiscaliza. E o que estão fazem um tipo de fiscalização ruim,
Mas a gente também tem muitos servidores muito bons, né? Eu, por aí afora, encontro muitos servidores municipais que ajudam a pensar políticas públicas e ajudaram a pensar as políticas públicas aí para a cidade de São Paulo. Então, a gente também não pode colocar todo mundo no mesmo saco, né? Precisamos separar aí as funções. Bom, e aí esse projeto de lei, ele foi um projeto que, em segunda votação, porque eu não sei se todo mundo sabe como que funciona a Câmara. Acho que é sempre bom. Falar uma coisa que talvez as pessoas não entendam, não saibam. A gente tem, dentro da Câmara, nós temos projetos que são projetos simples, né? Que é 27 votos, e projetos que 27 votos de vereadores e projetos que são mais organizados na mudança de zoneamento ou orçamento, que nós precisamos ter 37 votos, né? Todos eles têm que passar em primeira votação, projetos de lei, em primeira votação e depois em segunda votação. Toda primeira votação, ele tem 2 horas de discussão, meia hora para cada pessoa que se inscrever, 2 contra, 2 a favor. E, normalmente, quem se inscreve são os partidos, né? Então, projetos, eles sempre têm que fazer um processo. Entra em primeira, faz a discussão em primeira, então você debate todo o projeto em primeira, e aí quando você vota, fica um momento de segunda votação, que você pode incluir substitutivo, emenda, o próprio governo também pode fazer modificações. Mas o ideal sempre é você fazer isso nesse processo de primeira para segunda. Quando entra em segunda votação, você tem mais 2 horas de discussão, tá certo? Sendo que dentro dessas 2 horas você pode debater o texto. O que ocorre há muito tempo com o prefeito Bruno Covas? Quando chega os 20 minutos antes da segunda votação, então eu tenho 2 horas de debate. Quando chega 20 minutos depois, antes de terminar as 2 horas, chega um novo texto. E aí esse novo texto você não tem nem 10, 15 minutos para fazer uma leitura e saber onde que está ali os jabutis, que a gente fala, né? Por mais que a gente fique bastante atento, ele não entra no sistema. Chega 20 minutos antes no plenário, em papel. Só que até distribuir todo esse papel, né, e não entra no sistema, você demora de 10 a 15 minutos para pegar o documento. E depois mais 5 ou 10 minutos, dependendo, para ir para a votação. Então, você não consegue fazer a leitura, e óbvio que é estratégico. O PT já tinha votado contra a primeira e ia votar contra a segunda do projeto das subprefeituras, né? Mas, de repente, entra esse jabuti, que, para você ter uma ideia, Raquel, só foi saber que tinha esse jabuti depois de 30, 40 minutos depois da votação já feita. Puxa. Porque ela estava muito sutilmente dentro do texto, né? Uhum. Então, às vezes tem tempo, para você ter uma ideia, que a imprensa sabe mais rápido do que o próprio vereador, né? Não é o caso da bancada do PT, porque a gente tem um grupo técnico muito bom mesmo na nossa liderança, né, do Partido dos Trabalhadores, que já vai rapidamente ali chegando e fora as assessorias do gabinete. Uhum. Então, entrou esse projeto de lei, assim, e a gente fica pensando. Ao mesmo tempo que, em seguida, já vem o projeto que é o que você perguntou, principalmente, que é dos valores do aumento, né, de salário do prefeito, ela é contraditória, né? Porque você faz um aumento dos servidores prefeito, vice-prefeito, secretários, mas você tira um benefício de idosos de 60 anos e você não faz nenhuma ação efetiva para poder aumentar os salários dos servidores públicos municipais e principalmente aqueles que estão na linha de frente do Covid-19. A saúde é uma delas, a assistência social é uma delas, são várias áreas. Mas eu acho que hoje, quando você fala quem está fazendo enfrentamento do Covid,
o que vem na sua cabeça rapidamente é saúde e assistência social, né? Claro que a prefeitura está trabalhando num todo, a prefeitura não parou, ela diminuiu, né, a redução de pessoas nos departamentos, mas está trabalhando. E a Câmara também está trabalhando. Mas é muito contraditório e tem orçamento. E, ao mesmo tempo que foi discutido o orçamento na cidade, o orçamento, ele retira recurso das principais áreas, né, como assistência social. A saúde não é que retira dinheiro, mas ela faz uma inversão. Tira do serviço público direto, né? E passa mais para a iniciativa privada, que são as organizações sociais. Isso não é correto, porque nós temos muitos hospitais municipais e que nesse momento são muito importantes e que hoje tem os leitos da UTI para receber os pacientes, não só da pandemia, mas também de outras doenças pré-existentes ou existentes. Enfim, então você vê que é uma inversão de valores, né? Ao invés de nós estarmos pensando hoje em fortalecer a política pública, fortalecer os servidores públicos, fortalecer aquilo que você tem atendimento para a população, um Estado forte, você faz um Estado mínimo e faz a entrega para terceirização e aumenta o salário dos servidores. Não que assim a gente não podemos também fazer um debate raso, como muitas vezes a extrema-direita faz. Porque não pode aumentar os salários e tal. Eu acho que nós precisamos fazer aumentos de salários compatíveis com os outros servidores. Você não fazer só de uma categoria, você tem que fazer de todos, e principalmente hoje, aqueles que estão na linha de frente. Uhum. Fundamental. E você, no teu discurso, falou também que precisávamos inverter as prioridades de políticas públicas na nossa cidade, porque as periferias de São Paulo, que tem 1.521 quilômetros quadrados, estão abarrotadas de carências. Falta escola, falta hospital, falta creche. Você acha que vai dar para fazer alguma coisa em termos de inversão nessa gestão? Olha, tem que ser, né? Porque o desemprego está muito grande, muito grande. Esses dias eu fui fazer, eu ando muito ali no centro, né? Porque andar de carro é tudo muito difícil, muito trânsito, então eu sempre vou a pé fazendo ali as reuniões nas secretarias, enfim. E eu saí da Câmara e fui até a Praça da Sé, atravessando a Praça da Sé, indo ali para Tabatinguera, que eu fui num cortiço que tem ali perto, né, que estava precisando de um olhar específico, com o Sidney da moradia, e a gente foi a pé. Raquel, você precisa de ver como as pessoas estão na rua, aumentou, assim, acho que, sei lá, não sei nem como te dizer o quanto aumentou, mas aumentou as crianças. Lembra que antigamente a gente passava na rua, as crianças ficavam vendendo doce, bala, que era um método de elas poderem ajudar ali a família, enfim. Hoje, você vê a mescla dessas crianças fazendo isso e outras brincando, porque a casa delas é ali. A casa delas é ali. Eu até tirei uma foto, mas não vou conseguir mostrar aqui, que elas fizeram um prédio antigo, aí elas entraram dentro da janela desse prédio antigo, porque os prédios antigos eles têm um espaçamento bem grande das janelas, né? Que fala ali, até tem um nome para isso que eu não lembro. E aí elas entraram ali e aí elas colocaram várias bonecas, eram 3 meninas, várias bonecas, né? E o guarda-chuva pendurado como se fosse a casa das bonecas. Sei. E eu falo assim, meu Deus, às vezes eu fico pensando, até me emociono, porque
o que é eu, enquanto vereadora da cidade, o que eu posso fazer para que essa cena seja dessas crianças numa casa própria, com uma dignidade de vida, sem que elas estejam desprotegidas, que elas estejam estudando. O que eu, enquanto vereador... Aí você vai fazendo uma reflexão, né, assim, muito louco, do cargo. Quais são as formas de combatividade que a gente pode fazer para esse Bruno Covas e toda a sua... todo o seu quadro político enxergar que se eles não inverterem a pauta, se eles não colocarem as prioridades para a nossa periferia e para o povo de rua, a gente vai perder muita gente. A gente já está aumentando a violência assustadoramente. Ah, mas nós vamos investir em segurança, polícia? Não. É investimento público, quando eu falo, é educação de qualidade, é vaga em creche, é você ter uma saúde pública, porque as pessoas estão saindo do privado e indo para o municipal. Não é só porque não tem vaga ou porque está tudo muito lotado. Não, gente, a gente precisa enxergar a realidade. O Bolsonaro não está fazendo nada para melhorar a economia, ter geração de renda e ter emprego. Nada. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Ah, mas Juliana, vocês só ficam aqui falando mal do Bruno Covas, do Dória, do Bolsonaro. Não se trata disso. Se trata de a gente enxergar que a prioridade de políticas públicas dessa direita e extrema-direita é contra o povo brasileiro, a classe trabalhadora e as mulheres, principalmente as mulheres. Então, inverter a lógica, inverter orçamento, é ter discussões intensas de como que, por exemplo, o ano que vem, esse ano, já em fevereiro, como que as crianças vão voltar para a escola? Você viu, Raquel, 91 mil crianças estão reprovadas ou ainda estão vendo qual é o método que vai ter para poder recuperar essas crianças na escola, porque não tem os pais. Eu cheguei em casa que os pais tiveram que vender o aparelho eletrônico único da casa para poder comprar comida. Certo. Trágico, não é? Então, nós estamos voltando numa realidade, e eu acho que você pode me dizer melhor, que foi no período da ditadura militar que todos indo lá, né? Uma parte da população, principalmente esse povo que é ligado ao Bolsonaro, acha que a ditadura militar foi muito boa, mas ela foi um momento que teve mais problemas financeiros e falta de políticas públicas na sociedade brasileira. E eu estou impressionada que a gente está indo pelo mesmo caminho de falta, de falta de perspectiva de vida e falta de enxergar o que o poder público pode fazer por mim. Acho que essa é a... Enquanto o auxílio emergencial diminuiu pela metade e prolongou mais 3 meses, até março, né? O preço dos alimentos disparou lá para cima, né? Absurdamente, né? Não dá mais. E tem um número grande de famílias que não está conseguindo comprar alimento e que tem crianças em casa, inclusive, né? Agora, você falou de crianças na rua, morando na rua. Você falou também da questão da educação em escola, porque nem todas as escolas estão necessariamente dando a cesta básica e nem todo o ensino, quando não é direto dentro da sala de aula, que a gente não sabe com essa nova vertente, com essa nova coisa do coronavírus que está chegando aqui em São Paulo, está começando a chegar em São Paulo e está chegando no Brasil, a gente não sabe se... Espera aí, que eu perdi o fio da meada. Da renda emergencial, né? A renda emergencial. A renda emergencial bom, fala da renda emergencial, que depois eu retomo o resto. Eu acho assim,
o dia que a gente... Você vê que bom, vamos falar primeiro dos alimentos. Eu estou assustada com os valores. Ontem eu estou em casa, meio que esse mês eu falei, preciso ficar um pouco em casa, descansar um pouco e cozinhar, porque eu quase não fico em casa, né, para fazer comida e tal. Aí ontem eu falei pro meu marido, vai lá comprar frango, né, pra gente poder fazer um filé de frango. Raquel, 1 quilo de frango, ele pagou R$ 25. 25 reais. Aí eu falei pra ele, aí ele foi no domingo, ele foi na feira comprar umas frutas. Aí eu falei, traz banana, né? Porque eu sinto falta de comer banana. Aí ele falou assim, Juliana, eu não vou levar banana, porque tá R$ 10. Eu falei, gente, o que tá acontecendo com o mundo? Como que tá? E as pessoas que não têm dinheiro nenhum, que não conseguiu pegar renda emergencial, que não tá aposentado, que não... Aliás, e os que estão aposentados, o senhor Bruno Covas coloca essas pessoas para pagar, nem falei disso não, né? Para pagar transporte, R$4,40 e ainda estão dizendo que vão aumentar. Gente, esse povo, em que mundo eles estão vivendo? Não é aqui, porque o idoso, ele vai no médico. O idoso vai, por exemplo, levar as crianças em alguns lugares, não agora na pandemia, mas ele leva as crianças para a escola e muitas vezes, por conta deste governo Bruno Covas, as escolas estão longe uma da outra. Eu vou falar da minha filha e do meu filho, os dois estudam em escola pública, só que a minha Maria estuda de um lado e o meu Luiz estuda do outro, no mesmo horário. Então, às vezes, o pai precisa do vô e da avó para eles poderem fazer essa... Aí vão ter que pagar condução. Ai, olha, meu Deus, a gente precisa passar por essa fase e eu não sei como. E aí a renda emergencial era uma coisa que você tem como uma perspectiva de pagar uma conta. O que é a conta de luz? Raquel, o que é a conta de luz? Que aumentou. E só tem aumento. E esse louco... Não, ele não é louco, gente. Ele não é louco. O Bolsonaro não é louco. Não, ele é muito certeiro no que ele quer. Ele ainda não fez o horário de verão. Isso vai aumentar. Aumentou absurdamente. Não tem água. Daqui a pouco, se brincar, até o final de janeiro, a gente não terá água, porque tá todo mundo em casa. Então, é uma coisa atrás da outra de desmonte dessa política pública, né? Desmonte desse conceito de a gente cuidar do verde, cuidar do meio ambiente, cuidar. E a renda emergencial, ela vem também para poder ajudar em algumas coisas essenciais, as primeiras, né? Somente, porque ou eu vou ter que escolher, ou eu pago a conta de luz ou eu compro comida. Ou eu compro comida e deixo um pouquinho de dinheiro para o crédito do celular para poder fazer as coisas que precisam na internet. Ou eu pago condução. Certo. O que vai ser prioridade? Certo. Pois é, e comida, obviamente, mas tem que poder pagá-la, né? E você falou da escola também. A escola, por enquanto, não está aberta, né? E tem ensino à distância. Tem polêmica a respeito de se nesse momento seria adequado ou não, quer dizer, no começo do ano, enfim, logo mais, seria adequado ou não reabrir as escolas para poder manter um distanciamento, porque as crianças vão para a escola, depois voltam para casa, tem idoso em casa, mesmo que não fiquem contaminados, eventualmente levam algum problema, né, para casa, para os idosos que estão lá, né? E também ensino à distância, nem todos os pais conseguem efetivamente acompanhar. E como você mesma disse, quando tem um equipamento para poder eventualmente assistir a aula à distância, ele é vendido rapidamente em troca de comida, né? De poder comer. A internet nem sempre chega,
os pais nem sempre conseguem acompanhar. Então, reabrir ou não reabrir as escolas também coloca uma série de pré-condições que precisariam existir para poder funcionar de uma maneira adequada, né? Eu acho que, assim, se continuar do jeito... Bom, primeiro a gente precisa falar de que secretário o senhor Bruno Covas escolheu para a pasta de educação. É pior do que o que estava antes, né? Porque o Bruno Caetano ainda tinha as suas dificuldades, mas ele apostava na escola pública. Uhum. Esse que entrou, ele, além de não apostar em escola pública, ele vem da iniciativa privada e ele adora licitações. Ah, que coisa boa! Né? Então, você acha que esse senhor vai conseguir ter a capacidade? Gostaria muito que tivesse. Eu gostaria. Porque eu vejo pelo meu Lulu, em que pese ele estar na escola estadual, os dois meus estão na escola estadual. A minha saiu do municipal e foi para o estadual. Mas, às vezes, tem a mesma metodologia. Uhum. Eu vejo, tipo, alunos que não têm condição de acompanhar. Você vê, quando tinha a aula, do Luiz, eram 32 alunos. Se Sim. tivesse 16 alunos online, era muito. Uhum. 16. E o restante está onde, né? Até perguntei para a professora. Ele falou, eles não têm condição de entrar na sala de aula online, mas eles estão passando na escola para pegar o que é o livro e elas imprimiam lá, elas tinham cartilinha para poder elas fazerem em casa com o livro. Mas se a mãe pode, tem condição de ir atrás. E os que não tem, tipo, ficaram perdidos? Cadê os tablets? Cadê os equipamentos, né? Cadê as antenas igual Wi-Fi, como o prefeito Fernando Haddad já fez e demonstrou que você poderia ter Wi-Fi gratuito nas praças? Por que a gente não tem os Wi-Fi gratuitos dentro? Você tem escola por esquina, você tem posto de saúde por esquina. Se você coloca as antenas perto, no raio, aonde tem as escolas, as crianças vão poder ali usar com o equipamento doado pela prefeitura para eles poderem estar indo para a escola. Raquel não tem condições de essas crianças voltarem. As pessoas falam assim, mas Juliana, eu tenho que trabalhar, não tenho que deixar o filho fica o dia inteiro em casa, barará. Eu vejo isso aqui em casa, né? Que eu tenho que ficar. Quando eu tô em casa, eles perguntam assim, mãe, quando você vai trabalhar? Porque eu fico de olho. Celular é só depois das 5h30. E é 3 horas só de celular, que ainda é muito, eu acho muito. Mas eu vejo que tem criança que fica o dia inteiro, quando tem equipamento, ficando jogando ou na televisão. Então, mas e quando eu não tô em casa? Às vezes a galera, né, para eles pararem de ficar correndo, o meu pequeno, que os meus sobrinhos moram perto, para parar de ficar correndo, deixa no celular. Deixa no celular para ficar quieto. Eu entendo isso. Mas vocês querem ter opção de você ter seu filho, seus filhos, seus avós, seus pais em casa vivos? Ou vocês querem a opção de mandar para a escola e, infelizmente, a gente ter algum óbito? Essa aqui que é a pauta. Não tem outra. Enquanto esse presidente não conseguiu nem comprar... Bom, vamos ver. O Dória está dizendo que agora, em fevereiro... 15 de janeiro ou fevereiro, qualquer coisa assim, que vai vir a vacina que ele está fazendo com o Instituto Butantan, né? Sim. Vamos ver. Vamos ver. Então, enquanto não tem vacina, a gente tem que ir fazendo alternativas, né? Essa que é fazer alternativas com atuação do governo, porque fazer alternativas e o pai e a mãe ficar sozinho também, como vai fazer? Além de não ter vacina para todo mundo, quer dizer, em São Paulo a gente espera que tenha, mas, enfim,
não tem seringa, né? O pessoal não... Brasília não comprou seringa. Gente do céu, como é que vai aplicar? Não, fora que compraram errado, né? Ah, O governo federal comprou um lote de seringas que não são válidas. ai, Entregaram e tá uma confusão ainda isso aí, mas não tem seringa. Lembra quando começou o Covid que todo mundo corria na farmácia para comprar a máscara ou a luvinha e sim. que não tinha em lugar nenhum? É o que vai acontecer com as seringas. Ai, meu Deus do céu. É o que vai acontecer com as seringas. Aliás, já está acontecendo, ela já tem falta, né? Uhum. Bom, Já... a gente falou de falta de emprego, falta de renda, etc. e tal, mas a gente vai voltar também com esse assunto. Mas uma das questões decorrentes disso também é a questão da população estar morando em alguns lugares e, na verdade, em qualquer lugar que seja terreno da prefeitura e que não esteja ocupando propriedade privada de ninguém, né? Mas, de alguma forma, desalojar essa população, em qualquer momento seria absolutamente inadequado, e em tempo de pandemia é mais inadequado ainda, né? E tem acontecido isso de uma forma meio que sistemática ainda, né? Ai, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer se a lei garante que, na verdade, em tempos de pandemia não pode ter desalojamento das pessoas que estão morando em algum terreno, algum espaço ocupado que seja da prefeitura? esse desafio que, na minha opinião, é fácil de ser resolvido, porque você hoje na cidade de São Paulo tem muitos lugares, vamos falar do povo de rua e depois a gente fala das pessoas que estão sendo despejadas. Então, o povo de rua. Você tem recurso para isso, você tem espaços que você pode ter locação para isso, você tem alternativa por conta da pandemia e os recursos que foram destinados para isso, para fazer locais como fizeram, por exemplo, os hospitais lá no Morumbi. Ai, me fugiu o nome do hospital emergencial, aquele que as pessoas iam. Você tem condição de fazer esses espaços que podem. São três alternativas. Agora precisa ter vontade política para isso, né? Mas Juliana, não tem licitação, não tem. Hoje, a relação da pandemia abriu a possibilidade de você fazer licitações emergenciais com atuação junto com o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Eles fizeram grupos, né, que tem todos esses órgãos para poder correr com as licitações, para poder fazer atuações rápidas emergenciais, né? Agora, eles fazem? Não. Em vez de eles abrirem espaço, eles estão fechando espaço. Em vez de eles estarem pegando as instituições que já fazem isso, a gente tem muitas. A gente tem o pessoal do Padre Júlio, a gente tem Bom Pacto, a gente tem instituições que já trabalham com isso, com a população de rua. A gente tem expertise dentro da assistência social com funcionários públicos que já sabem como fazer. Então, eu não entendo, assim, se tem orçamento, se tem gente que sabe fazer, se tem como você, junto com os outros órgãos, dialogar na relação de licitações e recursos, por que não? Eu já estou quase começando a achar muito real. Uma pessoa fez um artigo, deixa eu ver até se eu acho aqui, que ele fala assim, que a próxima etapa do capitalismo é matar pessoas. O Ailton Krenak. Ailton Krenak. Próxima missão do capitalismo é se livrar da metade da população do planeta. Tá aí. Eu acho que ele tem razão. Ele tem razão. Não tem lógica, Raquel, não tem lógica. Tem recurso. Já ouviu dizer isso? E não é porque eu sou vereadora de oposição.
Eu não sou também aquela pessoa que fica só querendo malhar o Judas, porque isso, que aquilo. Não, eu tenho que fazer falas responsáveis. Então, eu tenho olhado, enxergado o orçamento e tenho falado, tem recurso. Só que o investimento está sendo feito para uma parte da população. E a população mais vulnerável, que hoje mais precisa de recurso, de um Estado forte, não tem, não querem o fazer. E quando a gente fala do povo que está sendo despejado, eu acho assim, por que que os nossos juízes estão com esse papel tão duro de dar reintegrações de posse? Não se despeja ninguém, vão ficar onde? Vão ir para onde? Não tem nem não tem espaço. As crianças não estão nem indo na escola. Se você brincar, agora que passou a eleição, eu estou querendo saber se em janeiro o senhor Bruno Covas vai continuar dando o cartão merenda para as crianças. Porque você sabe, né? Na campanha, nos últimos 15 dias, porque o cartão merenda não era para todas as crianças. Quantas e quantas mães que me falaram comigo: olha, eu não estou recebendo cartão merenda, não estou recebendo cartão merenda. Nos últimos 15 dias, eles entregaram cartão merenda para Deus, até o Luiz, que não foi cartão merenda, foi na relação do Estado, também recebi a cartinha falando que eu poderia tirar. Eu não vou, eu falei, não, depois eu falei lá na escola que eu não preciso do cartão, não ia retirar. Mas entende, sim, eu quero ver o que eles vão fazer, não tem. Então, é muito difícil e é muito dolorido para a gente que é militante dos direitos humanos lidar com isso, né? Emocionalmente, muitas vezes, viu? Emocionalmente. Então, por isso que muitas conversas que eu tenho feito, reuniões, né? Para a gente se ouvir um pouco, conversar um pouco, para a gente ver se acha, né? Além das coisas que a gente está fazendo, luz no final do túnel para ter uma atuação precisa e efetiva de cor. Então, voltando ao assunto do bilhete dos idosos, a bancada do PT, fez uma ação, foi para a justiça. Vamos ver o que o Ministério Público vai falar, porque não é momento de tirar esse benefício. Eu sei que em Porto Alegre e em alguns outros, em Belém, por exemplo, o passe do idoso a partir de 65 anos. Em São Paulo, é a partir de 60, e me parece que foi uma lei do Mário Covas, não foi? Foi. Uhum. Aí é o próprio neto tirando do vô. Literalmente. Literalmente. Que coisa mais chocante, né? Não respeita nem sequer a memória do avô que teve essa grande ideia, né? Ai, ai. Mas enfim, você trouxe o Ailton Krenak, que disse que metade da população não será mais necessária e que quem diz que nós vamos ter em algum momento o pleno emprego está mentindo, né? Ele não se referiu especificamente a isso, mas nós estamos com a quarta revolução industrial batendo na porta, né? Sim. Tem máquinas inteligentes, tem máquinas que dão conta do serviço como um todo. Realmente, nós não vamos ter emprego para todo mundo, não tem a menor dúvida. Agora, essas máquinas, essa tecnologia, essa ciência acabou sendo desenvolvida com injeção de recursos financeiros, inclusive com a mais-valia dos trabalhadores. Claro, seria mais do que justo que a jornada de trabalho fosse reduzida para todo mundo, que todo mundo se beneficiasse disso. Mas não, né? Nós estamos diante da perspectiva de falta de emprego e falta de renda para todos os paulistanos e paulistanas, né? Coisa mais terrível. Coisa mais terrível. Eles usaram, a gente pensou, e quando
quando você tem a primeira ideia, né, de os trabalhadores terem direitos e as máquinas virem para poder ajudar um pouco nessa redução de trabalho, o capitalismo já pensa ao contrário, né? Não vou ter que pagar RH, só vou ter que pagar valores altos e para poder ter esse maquinário e está resolvida a minha vida. Eu acho que vai ter um momento que só a tecnologia não vai dar conta. A gente vê até uns filmes, né, já pensando nisso, falando nisso, quando você tem blackout e para tudo, e até nessa relação mesmo da pandemia, quantas e quantas vezes a gente precisava fazer encontros, reuniões e não conseguia porque chove muito, a internet não pega, você tem que substituir. Uhum. E para o capitalismo também, o tempo é dinheiro, né? O tempo é dinheiro. Então, quando para tudo, será que para eles também é bom? Eu acho que vai ter um momento que nós vamos ter que repensar toda essa relação de tecnologia, não somente por nós, mas por eles mesmos, porque vai ter momentos que eles vão ter perdido, né? Enquanto a gente não tiver o socialismo, enquanto a gente não tiver a revolução, enquanto a gente não tiver o feminismo, estamos construindo isso, né? Gerações e gerações, precisamos continuar construindo geração e geração de lutadores e lutadoras que vão fazer o enfrentamento do capitalismo. E é socialista e feminista, isso eu não tenho dúvida. Yes, perfeito. Juliana, muito bom poder contar com você na Câmara, fantástico, que bom que você conseguiu ser eleita, né? Que coisa boa, e inclusive com folga muito boa, muito significativa. E que bom poder ter você aqui com a gente, conversando sobre essas coisas. Mauro, se você quer dar um alôzinho de agora, e aí a Juliana encerra um pouco. Fala, Mauro. Tá sem som. Tá sem som, Mauro. Para começar o ano já tem muita coisa aí, né? Muita coisa. Muita coisa. Aí, né, assim, desde o preço da banana, do preço né, das coisas que a gente está vendo que está caro e que vai complicar a vida de todo mundo. Ou seja, a gente tem que repensar um pouco a nossa atuação e o que a gente tem que fazer para poder mudar muito essa realidade que está sendo assim muito difícil para todo mundo, né? E eu acho que, Juliana, você está no papel aí de estar sempre lutando, de estar sempre fazendo as coisas. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né? E ocupar os espaços, né? Porque se a gente não ocupa os espaços, alguém ocupa. Seja em nome do divino, seja em nome da política, seja em nome do pagode, sei lá, e aí a gente meio fica para trás. É verdade. Eu acho que nós vamos ter muitos desafios, né? Na Câmara, com 22 vereadores novos, uma boa parte deles vem de uma igreja evangélica conservadora, outra parte deles são vereadores e vereadoras como do Partido Novo, como dos Patriotas, que é vinculado ao MBL, que são partidos que são contra o Estado Maior e efetivamente você enxerga que contra a classe trabalhadora. Nosso desafio do ano que vem, desse ano, é a relação do plano diretor. As pessoas precisam, de fato, acompanhar, entender do que nós estamos falando, fazer a defesa dos nossos rios, do nosso verde, do nosso meio ambiente, das nossas terras que são cravadas hoje como terras para zonas de interesse social, que são para moradia popular. A gente vai ter muita coisa para poder discutir. Eu acho que a pauta desse ano na Câmara principal vai ser essa. A gente está precisando aí contar muito com vocês, de estarem acompanhando e nos ajudando a mobilizar. Espero que a vacina chegue logo para nós. E é extremamente importante que a gente siga mobilizados e na rua. E para isso, a gente também precisa que a vacina chegue logo. Claro que não vai vir pelas mãos do Bolsonaro, isso já está claro. Mas vai vir pela mão
da luta da classe trabalhadora, dos seus jeitos, né? A gente sempre dá um jeito. Se não dá para ir para a rua de um jeito, a gente tenta de um outro e vai fazendo. Essa nossa caminhada do movimento social popular. E sem esquecer que a gente precisa assim, estar muito vinculado com a classe trabalhadora, na periferia. Por isso que eu faço questão de sempre estar na rua, mesmo com todos os cuidados devidos, né? Mas é na rua que a gente consegue ter escuta do que está acontecendo. E é o que a gente consegue, né, ter mais atuação e firmeza para poder fazer transformações sociais. É isso que eu acredito. Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nós estamos à disposição sempre que você tiver algum assunto que você acha que a gente possa dar uma força e repercutir, tá? E o Observatório da Mulher fica por aqui e voltamos na semana que vem. Até logo. Até mais. Obrigada. Um beijo a todos. Feliz Ano Novo! Para todos nós.